O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Ele dizia: eis que o semeador saiu para semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Mas, ao surgir o sol, queimou-se e, por não ter raiz, secou. Outra ainda caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e abafaram. Outra parte finalmente caiu em terra boa e produziu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Caros casais, nós ouvindo o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, de 1 a 9, nos apresenta a parábola do semeador. O semeador que saiu para semear. Algumas sementes caíram à beira do caminho, vieram os pássaros e as comeram. Outra semente caiu em lugares pedregosos, onde haviam pedras. Como não havia muita terra, brotou, mas depois acabou morrendo por não ser tão profunda. E uma outra realidade, o solo onde havia espinhos, e por sua vez o solo fértil. O convite que Deus nos faz nesta noite é que possamos identificar primeiramente qual o solo do meu coração. Que tipo de coração é o meu? É um coração pedregoso, espinhoso, ou aquele solo à beira do caminho, lugar de trânsito onde se vai e volta, onde não há muita segurança também. Mas o que é interessante percebermos que ao mesmo tempo que Jesus fala em parábolas, ele explica aos seus discípulos o significado desta parábola, aonde nós devemos ficar bem atentos para se identificar qual o tipo de solo é o meu e o vosso coração. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Alguém ouve a palavra do reino e não a entende. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Quantas experiências vividas do ouvir a palavra de Deus, esta semente ser lançada no nosso coração, e às vezes por não entendermos, não buscar o entendimento, o discernimento do que esta palavra quer nos dizer, e com muita facilidade o inimigo tira do nosso coração. Isso na dispersão, na desatenção também diante da palavra de Deus. Esta é a semente que caiu à beira do caminho, que vieram os pássaros e as comeram. O que foi semeado em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria. Às vezes é um encontro, é uma espiritualidade, é um momento de louvor, onde o nosso coração se contagia, né? Por que não trazer para essa realidade familiar, o namoro, né? Onde os corações são arrebatados
os sorrisos, o peito leva de nós. Esse momento de entusiasmo, de alegria, de euforia, de paixão. Não sei o que acontece, né? Mas essa euforia, esta alegria, ao passar do tempo, são poucos aqueles que conservam no coração. Às vezes até reclamações. Mas amor, quando nós namorávamos, era apenas namorados, nós andávamos de mãos dadas, não era beijinho para cá, beijinho para lá, a gente não tinha vergonha dessas coisas, né? Não podíamos ficar muito próximo do outro, toma-lhe beijo, né? E ao passar do tempo essas coisas vão se perdendo. É claro que o amor vai amadurecendo, né? Passa a fase da paixão e fica o amor na sua essência. Assim se espera, né? Que fique o amor, né? Mas realidade como esta, né? De solo, é aquela semente que caiu num solo onde havia muitas pedras. E às vezes dentro do campo familiar, esse tipo de solos são encontrados. Talvez disséssemos assim: ah, mas são os homens que têm os corações mais endurecidos. Nem sempre, né? Às vezes a realidade do coração endurecido para a palavra, para Deus, para a sua verdade, para o amor, para a entrega, para a doação todo, às vezes se faz presente, seja no esposo como também da esposa. Aquele coração endurecido em que a palavra de Deus, que é a semente, e é o interessante, é que ao mesmo tempo que Jesus é o semeador, ele é esta semente, e quer desabrochar na nossa vida, no nosso coração. Então, esse processo de identificação, que tipo de coração é o meu, que tipo de solo. E olha que às vezes, né, as esposas são muito guerreiras, perseverantes como Ana, né? Com jejuns, com orações. Às vezes os corações dos esposos estão endurecidos, que por vezes são, mas elas conseguem, né? De joelho, enquanto ele dorme, elas estão de joelhos rezando. Então muda, criatura. E mudam, viu? Olha, vocês nem sabem o que acontece, como diz a parábola, né? A semente que é lançada, quem lançou vai dormir, nem sequer percebe quando ela desabrocha, se desenvolve, porque é a ação de Deus. Mas não é um coração fechado, um coração endurecido que Deus espera de nós. É um coração aberto para a sua graça, é um coração aberto para o diálogo, é um coração aberto para o amor. E no amor você tem todos esses requisitos de atenção, de acolhida, de respeito. E quantas realidades encontramos no campo familiar, de relacionamentos possessivos, de relacionamentos que às vezes, ao invés de sobressair o amor, quando na verdade o amor fica distante, ficou lá no altar, mas para dizer, né, que o meu coração, por mais endurecido que seja, se eu abro para a graça de Deus, a palavra de Deus é capaz de germinar também. Esse coração de pedra poderá se transformar em um coração de carne, ou seja, o coração humano. Não é aquela carne lá do açougue, não é isso que a palavra de Deus quer nos dizer, mas humanidade, sentimento, emoção, verdade. É o que nós precisamos às vezes. Se existe uma coisa que fere, que maltrata no silêncio a vida do casal, é a indiferença. E olha que há casais que passam até anos na indiferença. Estão dentro de casa, mas como se estivessem divorciados.
Eu não sei como a criatura consegue, e às vezes até diz assim: ah, fulano é meu inimigo. Você não consegue conviver com o inimigo, né? Entre aspas. Mas prefere viver assim do que dar o braço a torcer, do que dar espaço para o perdão. Fulano que errou, então que ele se vire. Fulano que errou, então que venha de joelho lamber os meus pés, né? Não foi para isso que Deus constituiu o matrimônio, a família, o casal. Então a pergunta é: que tipo de solo é o meu coração? Que tipo de solo é a minha família? O que foi semeado em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. É de momento, é de euforia. Fulano, eu preciso de ti para uma pastoral de movimento e serviço. É o primeiro que levanta a mão. Mas, quando surge uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo sucumbe, logo desiste. Ou até mesmo para o próprio compromisso familiar. Quando vem as tribulações, quando vem as perseguições, as incompreensões. Interessante que na fase do namoro, tudo que um diz para o outro entende, acolhe, o ama, perdoa, né? Às vezes a pessoa nem terminou de falar, já entendi, amor. E a pessoa diz: nossa, você está adivinhando já do pensamento, né? Mas ao passar do tempo, a pessoa mal abre a boca, a pessoa diz: melhor ficar calado do que dizer alguma coisa, né? Porque sabe que aquela palavra vai ferir, vai machucar, vai destruir. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução da riqueza, sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Já o que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende, esse dá fruto, e fruto em abundância. Já consegui identificar que tipo de solo é o meu coração? E nessa identificação que fiz, o que eu preciso melhorar? A gente sabe, para que digamos, uma semente de feijão, para que ela venha até o processo do fruto, você tem todo um processo. Primeiro, o processo da semente. Para que ela possa germinar, ela precisa de quê? Alguns elementos, né? Vamos fazer aqui uma reciclagem do nosso conhecimento. Ela precisa de quê? De água, terra, né, o solo, energia solar, né? O sol, a energia do sol, não é aquela energia solar, viu? O que mais? O ar, né, o oxigênio, aos cuidados, né? Não é só lançar a terra no solo, a semente no solo, perdão, precisa do cuidado. Mas antes disso, a própria terra em si precisa de um certo cuidado. Alguns fazem o processo, né, do arado, arar a terra primeiro, revirar a terra. Às vezes a terra está bem fraquinha, ela precisa de alguns nutrientes para se fortalecer. Quando dá um solo forte, basta com que você faça uma cova, lance ali os grãos. Quando é o processo da maniva, a cova precisa ser um pouco mais larga, né? E depende como a maneira como você vai semear, fará todo sentido, né? Quantas experiências nesse campo de plantação, às vezes, no momento do trabalho, querendo vir mais cedo para casa, você sabe que basta apenas uma maniva, um pedaço, né?
ser colocado na cova, dependendo até 2. E às vezes, para querer vir embora cedo, colocar 3, 4 para acabar logo, né? Pensando que papai e mamãe não iam descobrir. Só que ao passar do tempo, nossos pais começaram a perceber que não nasceram. E de experiência de muitos tempos, muitos anos, eles vão lá, cava novamente e descobre a preguiça do filho, né? Então, por conta da preguiça, a plantação ficou prejudicada. E às vezes isso pode acontecer conosco também, né? A maneira como nós vamos lançar as sementes. Esse solo, ele precisa de um preparo. Você da pastoral familiar, quando estão realizando as visitas, você já não chega lançando a semente para tudo, né? Então, vocês vão com cuidado. Primeiro vocês observam, né? Identifica o tipo de solo, para que possam buscar as ferramentas necessárias. Olha, aquela família precisa de um momento de oração, aquela família precisa ouvir a palavra de Deus, aquela família precisa de rezar o Santo Texto. Depois de todas as ferramentas, aí sim, você chega, faz o convite, depois de preparar a terra, lança a semente do reino no coração, né? Aquele coração pode ser um solo fértil ou não. Quantos casais vocês visitaram? Por 1, 2, 3, até 10 vezes, mas observaram que parece que a palavra de Deus não entra no coração, né? Eles fazem de tudo, se esforçam, mas não há mudança. Quando se faz o convite, não acatam, não vêm, não participam. Mas nem por isso devemos desistir da nossa plantação. Até porque Jesus, naquela discussão do joio e do trigo, quando queriam tirar o joio do meio do trigo, o Senhor disse: não, deixe que cresça, né? Porque nesse processo de crescimento se vai identificar o que é de fato o essencial. Então, é muito importante. O meu coração está precisando de quê? É um solo fraco, está precisando de nutrientes. É um coração que precisa de mais oração, de meditação, de adoração. É um coração que precisa de diálogo, de silêncio. Pense numa coisa difícil, a gente silenciar, principalmente diante de uma discussão, né? Você faz até competição para ver quem grita mais alto. A pessoa vai, enfim. E no final de tudo, nada se resolve, né? Mas quando um fala, o outro silencia, e desse silêncio reza e pede a Deus sabedoria, discernimento para colocar as palavras certas, corretas, prudentes, construtivas. Esse casal tem todo a crescer. Portanto, caros casais, ao mesmo tempo que Jesus é semeador, Ele é a palavra, é Ele que proporciona um coração fértil na medida em que nós permitimos com que Ele trabalhe na nossa vida, no nosso lar, nas nossas famílias. Mas você também é semeador. O que você tem semeado? Que tipo de semente? Do ódio, da discórdia, da incompreensão, da infidelidade, do autoritarismo, enfim. Não está na hora de mudar esse tipo de semente? Ou a maneira como eu estou semeando também? Será assim? Eu não preciso aprender com o mestre, buscando a misericórdia, sem esquecer da justiça, amando, perdoando, ou ao menos na nossa condição, nos colocarmos à beira do caminho para que quando o Senhor passar, possamos gritar: Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. E às vezes é preciso gritar por Deus, não que Ele esteja sordo,
mas Ele espera de nós também que façamos a nossa parte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.